Sexta questão. Frigoto, em A Interdisciplinaridade como Necessidade e como Problema nas Ciências Sociais, cita Karel Kozik ao falar da totalidade concreta. No tocante ao conceito de totalidade concreta, é falso afirmar que a compreensão desse termo, em contraposição à totalidade caótica, é importante para entendermos a interdisciplinaridade como necessidade na construção do conhecimento social. Está correto, pessoal? Essa totalidade concreta não é algo caótico. Até porque essa perspectiva da totalidade concreta nos traz uma multiplicidade de determinações fundamentais e secundárias que produzem essa totalidade. Então, nós temos aqui uma motivação, uma determinação, e não algo que não possa ser explicado, algo caótico. Então, essa historicidade dos fatos sociais, tomando por base a análise do aspecto material, nos traz essa totalidade concreta, que nos ajuda a explicar a inter-relação dos elementos. Não é algo caótico, é algo que tem como ser explicado, tomando por base essa ideia de totalidade, de inter-relação entre os elementos. Eu não posso estudar, por exemplo, a sociedade sem estudar o modo de produção característico dessa sociedade, sem estudar as relações de trabalho existentes nessa sociedade, sem estudar a composição histórica da própria sociedade. Então, eu não posso analisar algo sem tomar por base a relação desse algo com os outros elementos, ok? Então, essa totalidade traz exatamente isso. É um todo cujas partes estão interligadas. E analisar uma parte sem considerar sua relação com as outras partes dessa realidade, é justamente descaracterizar essa totalidade. Pois bem, então a opção A está correta. A opção B, a totalidade concreta não é tudo e nem é a busca do princípio fundador de tudo. Também está correta. Investigar dentro da concepção da totalidade concreta significa buscar explicitar, de um objeto de pesquisa delimitado, as múltiplas determinações e mediações históricas que o constituem. Está correta também, Daí essa totalidade concreta, múltiplas determinações e mediações históricas que constituem esse elemento. A historicidade dos fatos sociais consiste fundamentalmente na explicitação da multiplicidade de determinações fundamentais e secundárias que os produzem. Também está correta. Compreender a totalidade concreta é chegar ao princípio que rege as transformações sociais. Está falso, pessoal. Essa totalidade concreta não busca chegar a esse princípio gerador. O que ela busca é, como nós podemos ver no texto, explicitar, mostrar as determinações que são múltiplas, e são, claro, também históricas, que constituem essa totalidade. Então, o objetivo principal aqui é mostrar, é explicitar, e não chegar a um princípio fundador de tudo, ok? Então, essa opção está falsa e deve ser aquela a ser marcada. Sétima questão. Após a leitura do artigo A Interdisciplinaridade como Necessidade e como Problema nas Ciências Sociais de Gaudêncio Frigoto, podemos afirmar que o trabalho interdisciplinar, opção A, não se efetiva se a pesquisa se reduzir à fragmentação característica da proposta positivista. É exatamente essa a opção a ser marcada. A opção B é uma herança do empiricismo e positivismo. Está falsa, pessoal. O empiricismo vai descartar qualquer tipo de produção de conhecimento que não se dá de uma forma mensurável, por um determinado mecanismo. Então, a gente acaba encontrando aqui uma perspectiva muito quantitativa, muito objetiva, algo muito condicionado. E isso vai de encontro a essa perspectiva interdisciplinar, ok? Assim como o positivismo com a sua rigidez. Então, a interdisciplinaridade não é uma herança do empiricismo ou positivismo. Na opção C,
abandona o plano histórico-empírico e se reduz no plano discursivo. Está falso, pessoal. É a perspectiva estruturalista que abandona esse plano histórico-empírico, né? O estruturalista ele vai se deter mais no aspecto sincrônico, no aspecto, digamos, de um tempo determinado, de um período determinado, e não nessa perspectiva diacrônica, né? Nessa perspectiva histórica. O estruturalista ele é mais sincrônico, ok? Então, quem abandona esse plano histórico-empírico é o estruturalista, como nós podemos ver no texto. Então, essa opção está falsa, né? E na opção D, defende a perspectiva da autonomia face ao real histórico. Está falso, pessoal. Na verdade, as categorias que assumem essa autonomia face ao real histórico vêm justamente do reducionismo, né, criticado por Frigoto. E é justamente por assumir essa autonomia face ao real histórico que, segundo ele, geraria uma espécie de camisas de força, como se fosse algo que estivesse limitando, né, o próprio pesquisador, uma vez que impede ele de analisar a própria complexidade dessa realidade. Então, a opção correta da sétima questão é a opção A. Oitava questão. Colocada a realidade social no plano histórico, acreditamos que o que Marx nos aponta no método da economia política se mostra um fermento fecundo e totalmente atual. No trecho acima, retirado do artigo A Interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas ciências sociais, de Gaudêncio Frigoto, vemos a proposta do método da economia política para o estudo do homem social. Nessa perspectiva de estudo, é falso afirmar que, opção A, a esfera do conhecimento humano se move no plano abstrato, no e pelo pensamento, no plano do movimento da realidade social que investigamos. Então, pessoal, essa opção A, ela na verdade está falsa, né? Quando foi elaborada essa questão, a perspectiva era abordar essa opção A como sendo verdadeira. No entanto, analisando mais profundamente esta alternativa, a gente verifica que esse não é o ponto de vista defendido, né? De que o conhecimento humano se move no plano abstrato, no e pelo pensamento. Essa é uma perspectiva mais idealista, né? Mais metafísica. O que nós vemos aqui é abordar essa esfera do conhecimento humano partindo de onde? Do concreto, do aspecto material, do que é empírico, né? Por isso que nós temos que ascender do empírico, ponto de partida, né? Ou seja, partir do empírico, né? E subir, conhecido apenas na sua exterioridade, no seu caráter fenomênico, né? Isso diz respeito justamente ao campo da experiência, ao conhecimento efetivo das forças, mediações e determinações múltiplas que produzem essa realidade, exige um processo, uma elaboração. Então, esse trecho que nós encontramos no texto, pessoal, busca justamente uma perspectiva que vai de encontro ao que está na opção A. Nessa opção A, nós temos que o conhecimento, ele se dá, né? Ele se dá no plano abstrato, no e pelo pensamento. O que nós temos aqui é uma espécie de descarte desse plano material, né? dessa concretude, e não é o que é defendido aqui, ok? Então, essa opção A, ela está falsa, ok? Opção B, ascender do empírico ponto de partida, conhecido apenas na sua exterioridade, no seu caráter fenomênico, ao conhecimento efetivo das forças, mediações e determinações múltiplas que produzem essa realidade, exige um processo, uma elaboração. Está correto, né? Justamente daí essa complexidade, né? Examinar as mediações, as determinações múltiplas que produzem essa realidade, né? Que, consequentemente, vai proporcionar esse conhecimento, né? Então, de fato, nós temos aqui algo bastante complexo, que é a própria totalidade, né? Opção C. As categorias teóricas e os conceitos se constituem as ferramentas indispensáveis e suficientes devido ao seu caráter estático,
da apreensão das determinações que nos permitem penetrar no tecido mais profundo que constitui a realidade investigada. Está errado, pessoal. Essas categorias e os conceitos não são, digamos, suficientes e nem estáticos, né? Porque tem essa perspectiva da historicidade, né? Nada é estático, tudo está em movimento, né? Tá aí a questão também dialética, né? Tudo está em movimento. Portanto, essa opção também está falsa. Opção D. Neste processo, as categorias, para não perderem a sua historicidade, necessitam serem reconstruídas, redefinidas e saturadas com as especificidades dadas pela realidade investigada. Está correta. Opção E. É importante tratar a interdisciplinaridade no plano do movimento do real e não do movimento da razão. Também está correta. É justamente a ideia oposta que nós encontramos no item A, né, que traz a produção do conhecimento que se dá no movimento da razão, né? Ocorre na razão e pela razão. O que a gente encontra aqui é a perspectiva do movimento do real, ok? Do real, ou se preferirem material, do concreto, ok? Então, pessoal, nós encontramos aqui duas opções falsas, como já havia dito. De início, essa opção A, ela viria como verdadeira, mas analisando, a gente percebe que ela traz uma perspectiva contrária, né? Uma ideia que não condiz com o que é defendido no texto. Então, nós teríamos duas opções falsas, o que invalidaria a opção a questão 8, né? Que a gente não pode ter duas opções possíveis a serem marcadas. Isso, consequentemente, anula a questão. No simulado online que vocês têm disponível na plataforma, nós vamos retirar uma dessas opções, ou a opção A ou a opção C, para justamente não descartar, né, essa questão do simulado online, porque no simulado online, na plataforma, só é possível a gente marcar uma opção como sendo verdadeira, não é possível a gente marcar duas opções. Então, para não retirar essa questão, a gente vai retirar um desses itens, né, não vou dizer que qual, né, até para vocês poderem refazer depois, né, um desses itens vai ser retirado para vocês fazerem novamente, tá bom? Então, a questão 8, ela continua na plataforma, mas vai ser retirado um item dessa questão, um desses dois itens, ou o A ou o C, tá bom? Nona questão. No que diz respeito à produção de conhecimento, tomando por base o artigo A Interdisciplinaridade como necessidade e como problema, nas ciências sociais de Gaudêncio Frigoto, é falso afirmar. Opção A. O conhecimento social tem um caráter unitário. Está correto, pessoal. Esse conhecimento social tem um caráter unitário. E o próprio Frigoto nos explica. Porque os homens, ao produzirem sua existência mediante as diversas relações e práticas sociais, o fazem enquanto uma unidade, né? Enquanto uma unidade que engendra dimensões biológicas, psíquicas, intelectuais, culturais, estéticas, etc. Então, nós temos uma unidade, né, que vai fazer parte desse todo. Agora, vejam só, eu tenho uma unidade. Se eu retirar essa unidade, eu perco a característica do todo, né? O todo deixa de ser todo. Por quê? Porque para o todo ser todo, essa unidade tem de estar presente, né? Porque ela se relaciona com as demais unidades. Os homens, ao produzirem sua existência, o fazem enquanto uma unidade que engendra dimensões biológicas, psíquicas, intelectuais, culturais e estéticas. Está correto. Dimensões como biológicas, psíquicas, intelectuais, culturais e estéticas do homem devem ser analisadas separadamente sem relacioná-las entre si. Está falso, pessoal. A gente já percebe logo essa perspectiva de não relacionar, de não interagir, né? Essas expressões já tornam a alternativa um pouco esquisita, um pouco estranha, né? Porque
porque o que a gente encontra no texto é a defesa de inter-relação, integração, interdisciplinar, né? Interação. Então, são expressões que trazem um sentido contrário àquilo que geralmente é defendido aí no texto. Então, isso também são pistas, né, que nos levam a marcar uma opção como sendo falsa, ok? Então, de fato, a opção a ser marcada na nona é a opção C. A necessidade do trabalho interdisciplinar na produção do conhecimento não é prerrogativa apenas das ciências sociais, também está verdadeira, né? Não, a gente não encontra a perspectiva interdisciplinar apenas nas ciências sociais. Também, até mesmo nas ciências naturais, a gente encontra esse trabalho interdisciplinar. A interdisciplinaridade nas ciências sociais é importante devido ao intercâmbio crítico intersubjetivo dos sujeitos. Também está correta. 10ª questão, a busca da objetividade, que significa a explicitação das múltiplas determinações que produzem e explicam os fatos históricos sociais, ao afirmar o caráter relativo de todo o conhecimento, não apenas nega a tese do relativismo absoluto ou do agnosticismo, como afirma a especificidade do método científico nas ciências sociais. De acordo com o trecho acima, retirado do artigo A Interdisciplinaridade como Necessidade e como Problema nas Ciências Sociais, de Gaudêncio Frigoto, podemos afirmar que, opção A, a especificidade do conhecimento nas ciências sociais vai de encontro com a concepção positivista de conhecimento. Está correto, né? Ou seja, vai contra essa perspectiva positivista, porque nessa concepção positivista a gente não tem a defesa desse trabalho interdisciplinar, né? Esse trabalho interdisciplinar vai ser algo recusado nessa concepção positivista. Então, essa opção A está verdadeira. Opção B, a especificidade do conhecimento nas ciências sociais vai ao encontro da concepção positivista de conhecimento, ou seja, dialoga, né? Se assemelha, e é falso, né? A especificidade do conhecimento nas ciências sociais vai de encontro e não ao encontro dessa concepção positivista. Opção C. Para o positivismo, para serem científicas, as ciências sociais devem se enquadrar numa perspectiva interdisciplinar. Está falso. O positivismo defende justamente a perspectiva disciplinar. Em nome da objetividade, neutralidade e imparcialidade, devem se aplicar os parâmetros das ciências da natureza aos fatos sociais, destacando assim seu caráter científico. De fato, o positivismo ele defende isso, né? Objetividade, neutralidade, imparcialidade. Houve momentos nos quais essas características eram utilizadas nas pesquisas na área das ciências sociais, né? Mas não é isso que a gente encontra no trecho que consta no texto, né? O que a gente encontra aqui é a defesa de uma perspectiva que não traga essa imparcialidade, objetividade, né? Até porque quando a gente busca essa perspectiva interdisciplinar, muito provavelmente há aqui uma aproximação com uma abordagem mais qualitativa. Opção E. A natureza da objetividade dos fatos sociais encontra sua validação sem considerar o plano histórico empírico. Está falso, né, pessoal? É considerado sim esse plano histórico empírico. Então, nós finalizamos aqui a correção do primeiro simulado aplicado, né, nesse curso. Vocês vão perceber que os demais simulados classificados como nível fácil, né? Os demais nós vamos encontrar enunciados maiores, né? Com mais textos, e isso muito provavelmente é o que a gente vai encontrar na prova. Nós tivemos na última seleção, em 2018, questões que ocupavam a lauda inteira, né? Então, e agora, como nós não vamos ter a prova discursiva, muito provavelmente essas questões objetivas elas devem ser bem cansativas, né? Bem desgastantes, com textos nos quais alguns detalhes, né, vão ser determinantes para a gente acertar a questão. Então, a gente costuma trazer muitos trechos dos textos, né, até para deixar sempre esse foco no que realmente é importante, e ao realizar um simulado, automaticamente a gente também está estudando o próprio texto por trazer esses trechos, né? Então, em alguns momentos a gente muda apenas algumas expressões, né,
para a gente destacar a importância de a gente estar sempre ligado, né, aos mínimos detalhes, porque, de fato, em um processo seletivo bastante concorrido como esse, né, décimos serão fundamentais para a gente ultrapassar os demais candidatos, ok? Então, pessoal, é isso e até a próxima correção do simulado.